esse é o segundo vídeo sobre essa plaquinha. No vídeo anterior eu apresentei essa placa, mostrei os recursos que ela tem e eu mencionei lá o fato dela ter 8 MB de expansão de RAM, a chamada PSRAM. Então nesse vídeo nós vamos olhar com mais detalhes o que é isso, como é que isso funciona e como é que a gente usa isso, quais são as vantagens e desvantagens. Acompanhe aí. Bem, vamos entender um pouco como é que funciona essa questão toda de endereçamento de memória, memória interna, memória externa, como é que é isso. A primeira coisa que a gente tem que ver é que os ESP32 trabalham com um endereçamento aí, né, endereços de 32 bits. Então, os nossos endereços aí começam no 00000000 e vai até o FFFF. Dentro dessa faixa, a gente tem diversas regiões, cada uma com uma finalidade. Segunda coisa que a gente tem que lembrar é que o ESP32S3 ele trabalha dentro da filosofia Harvard, onde você tem caminhos separados para as instruções e para os dados. Dando uma olhada aí na parte de instruções, a primeira coisa que a gente vê é que tem duas regiões aí de memória que estão reservadas aí para instruções, código, né, nas memórias internas. Tem uma faixa ali de 384K, que vai estar associada à memória ROM, né, a memória que é gravada na fábrica, e tem 448K, que está endereçando ali a memória interna SRAM, né, a RAM interna ao controlador. Tem ainda uma terceira faixa, que é uma faixa de 32 MB, que está reservada para memória externa. Nesse acesso aí à memória externa, as instruções aí, né, vão passar por uma MU, uma unidade de gerenciamento de memória. Do lado de dados, a coisa é parecida. A gente tem ali duas regiões aí para memória interna, uma região ali que vai parar na SRAM, uma região que vai passar na ROM, e a gente tem também uma faixa de 32 MB, que é para memória externa, e de novo, isso aí vai passar pelo MMU, né, pela unidade de gerenciamento de memória. Se a gente olhar essa coisa por um outro ângulo, aí, né, nessa tabelinha aqui, que diz respeito ao endereçamento da memória interna, a gente percebe que a gente tem, às vezes, o mesmo tipo de dado podendo ser acessado pela via de dados ou pela via de instrução, mas em endereços diferentes. Então, olhando ali na via de dados, né, a primeira linha que tem nessa tabela é uma faixa de endereços, uma faixa de 128K, que vai endereçar uma parte da ROM. Depois tem uma segunda faixa de 416K, que é uma primeira faixa aí da RAM. E tem ainda uma terceira faixa ali de 64K, que é uma outra parte da RAM. Quando a gente olha ali na via de instruções, né, a gente vê a primeira faixa que tem ali, é uma faixa que vai lá para a ROM, mas são 256K. Essa faixa ali, que eles chamam Internal ROM 0, ela não tem nenhuma associação ali com a via de dados. Ou seja, o que tem aí nessas 256K aí lá na ROM só pode ser executado, ele não pode ser lido como dado. Tem a segunda faixa ali, 128K, ele chamou de Internal 1, é aquela mesma faixa que apareceu lá no começo da tabela. Só que naqueles endereços lá de cima, ele vai ser tratado como dado, vai ser acessado pela via de dados. Nessa faixa aí, ele vai acessar a ROM como sendo código. Depois disso, a gente tem duas faixas aí que correspondem à RAM interna. Uma de 32K, outra de 416K. Com isso, a gente consegue ter aí instruções, código, rodando dentro da SRAM, dentro de certas faixas de endereço. Percebam que esse 416K aí é o mesmo que apareceu lá no alto da tabela, porém, ali em cima você tem uma faixa de 64K e aqui embaixo você tem uma outra faixa de 32K. Então tem coisas aí que você só consegue acessar através de uma das vias, você só pode tratar como código ou só pode tratar como dado. Bem, e a memória externa, né? Que nem a gente viu ali,
no mapa da memória, a gente tem duas regiões, cada uma com 32 MB, que está reservada para memória externa. Uma para dados, outra para código. Essa memória externa ela pode ter até 1 GB, 1 GB de flash, 1 GB de RAM. Porém, a gente vai passar esses endereços externos pela MMU para mapear nos endereços internos. Então, você pode ter no máximo, num certo instante, 32 MB de memória RAM, né, memória externa ali, de RAM, mapeada no endereçamento do ESP32S3. A mesma forma da flash, só pode ter no instante só 32 MB. Então, o que você faz é, se você quiser trabalhar mais com isso, você tem que ficar mexendo ali na MMU, né, tirando coisas, mapeando, digamos assim, coisas da memória e mapeando outra parte. Esse mapeamento, ele trabalha com blocos de 64K. Uma outra coisa importante é que a gente tem ali um cache, né, que é uma parte da SRAM, que é onde você vai guardar temporariamente ali, né, dados ou código para otimizar o acesso. Por quê? Porque enquanto que as memórias internas elas estão ligadas diretamente no microcontrolador, o acesso é mais rápido, as memórias externas elas vão estar ligadas ali através de uma ligação, no fundo, serial. Dependendo do caso, você pode ter aí o serial passando só 1 bit por vez, seria a SPI, tem a dual SPI, vai 2 bits, tem o quad SPI, tem o octal SPI. Então, conforme a forma como você está ligando, você pode até ganhar um pouco mais de velocidade, mas mesmo no melhor caso, que é o octal SPI, né, você vai estar passando 8 bits de cada vez, mas a largura das memórias aí é de 32 bits. Então são 4 acessos para acessar cada palavra, digamos assim, nessas memórias. Então, no geral, essa memória externa é bem mais lenta. Um último detalhe aí interessante é que eu estou falando aí memória interna ou externa, mas a interna e externa é em relação ao microcontrolador em si. A Expressif, ela vende componentes, né, um chip, onde ali dentro tem o microcontrolador em si, o ESP32, e pode ter lá dentro também uma flash ou PSRAM. Ela está externa ao microcontrolador, mas está interna ao encapsulamento, ao chip, né? Então, você olha na placa, a placa que está falando aí do momento, por exemplo, você olha lá e você não vê. Cadê a PSRAM? A PSRAM está lá dentro, no mesmo chip onde está o ESP32. Né? Um outro detalhe interessante é que atualmente o que eles falam lá na documentação é que eles só suportam PSRAM fabricada pela própria específica. Você não pode comprar de outro fabricante. Eles vendem alguns modelos. O mais prático, obviamente, é você comprar um desses chips aí que já tem a PSRAM lá dentro. Bem, vamos ver agora como é que a gente usa no nosso programa aí, né, a PSRAM. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso usando o IDF, né, que é o ambiente de desenvolvimento da própria Specif, né, que é mais baixo nível. A primeira coisa importante de eu falar aqui, eu estou olhando aqui o guia de programação, eu estou olhando que é referente ao ESP32S3 e para a versão que atualmente é a mais estável, aí, né, a versão 5.3.1. É importante essas coisas porque o funcionamento da PSRAM tem algumas diferenças conforme o modelo que você estiver usando. Tá? Então, por exemplo, eu falei lá atrás a história lá dos 32 MB de endereço virtual disponível para PSRAM. Isso é uma coisa do S3. Se eu pegar o ESP32, eu não vou ter tanto espaço, a coisa fica um pouco mais complicada. O outro detalhe é que eles andaram mudando um pouco as funções aí de acesso, né? Da versão 4 para a versão 5 aí do IDF teve várias mudanças e uma delas foi nessa parte da PSRAM. Bem, eu não vou ler tudo aqui, né? Quem quiser é só procurar aí, né? O SPIDF, procurar suporte para externa, external run, ou então procurar por PSRAM, vocês vão achar essa página. O que a gente tem aqui de mais interessante aqui que ele fala, né? Tem a parte de hardware, que a gente já falou bastante. O que é interessante é isso aqui, a parte de configurar o uso da RAM. Existem diversos fatores aí envolvidos, diversas coisas aí a serem feitas. A primeira coisa que a gente viu, né? O PSRAM, você precisa mapear isso.
Então, uma coisa mais fácil que você tem de fazer, porém, a mais básica, né? É você simplesmente dizer, olha, eu quero que coloque a RAM no mapeamento da memória. E aí, na hora que ele estiver fazendo o startup, na hora que estiver começando a rodar o IDF, ele vai mapear essa RAM na memória virtual. Certo? E daí para frente você se vira. Você pega, você sabe quais são os endereços da memória virtual, você cria ponteiros e você controla tudo isso aí. Certo? Obviamente isso não é muito interessante. Você vai ter que controlar muita coisa, né? Outra coisa que você pode fazer é acrescentar essa RAM na parte de controle de alocação que já tem embutido no IDF. Na hora que você fizer isso, a partir daí, você pode usar aí uma função aí, a HipCapsMalloc, né? que é uma função para você alocar a memória, onde você informa qual é o tipo de memória que você quer alocar. Eu falo, olha, eu quero alocar a memória que esteja lá, que seja a PSRAM, ele chama de SPI RAM. É só para confundir um pouco. Depois que você alocou, você libera com o free normal. Então, isso aqui é uma opção onde você passou o gerenciamento da alocação, né, o que está alocado, o que não está, para as rotinas do IDF, mas você tem que se preocupar o que é que eu quero botar na PSRAM, o que eu quero botar fora. Uma outra opção que você tem, são opções cada vez mais avançadas, é você falar, olha, eu quero acessar a PSRAM usando a função de alocação de memória normal, a malloc. Então aí a malloc vai ser capaz de alocar tanto a memória RAM comum como a PSRAM, e quem vai decidir qual delas vai usar vai ser a própria malloc. Como é que é feito isso, né? Você tem aí uma configuração onde você pode definir o tamanho. Então você fala, olha, tem um tamanho que, se for menor ou igual a isso, você tenta primeiro alocar na memória interna. Se for maior que isso, tenta primeiro alocar na memória externa. Você vai colocar isso num valor alto, né? Você tem de memória interna aí 500 e tantos K, então, PSRAM, por exemplo, no nosso caso aqui nós temos 8 MB, né? Então, você vai falar, olha, se for mais do que 50K, primeiro tenta alocar na memória externa. Então, mandou alocar uma coisa de 100K, ele vai procurar a memória externa, se for a primeira, ele vai ter. Na hora que encher a externa, mesmo que for maior, ele vai tentar alocar na interna. Da mesma forma, na hora que a interna ficar cheia, de repente ele vai começar a alocar na externa, embora esteja abaixo desse limite, né? Então esse limite, no fundo, que ele define é aonde começa a alocar isso. Importante lembrar aí é que o acesso à PSRAM é mais lento, né? Fora isso, para tentar acelerar um pouco, ele faz isso através do cache. O cache é uma coisa, por um lado, legal, porém, o cache tem um problema que, se você começa a abusar dele, a coisa começa a ficar ao contrário. Ao invés dele ficar as coisas mais rápidas, você começa a ficar até eventualmente mais lento, porque você está toda hora procurando coisa que não está, coisa que não está no cache, ele traz para o cache, depois você pega outra coisa que também não está no cache. Você faz o chamado trashing, né? Ele fica lá perdendo mais tempo carregando coisa no cache, tirando coisa do cache, do que propriamente fazendo os acessos. Uma outra opção que você tem é você falar, olha, toda a memória que é inicializada com 0, é o chamado segmento BSS, né? O que é isso? Somente no C, isso é uma coisa que é mais ou menos fácil de você ver, né? Na hora que você aloca uma variável e você não inicializa ele com valor diferente de 0, o C vai tender a inicializar isso com 0. Então, ele marca isso colocando numa área separada do código final, né, dos dados, que é o segmento BSS, e no começo da inicialização ele vai preencher esse BSS com 0. Nessa opção aqui, você fala, olha, tudo aquilo que não tiver inicialização, que vai ser inicializado com 0, joga isso para PSRAM. É algo meio violento aí, né?
Uma outra opção que você tem é você pedir para ele mover as instruções que estão na flash para PSRAM. Isso é interessante se a tua PSRAM for mais rápida do que a flash, né? E você estiver preocupado aí com a velocidade aí de acesso do código aí, né? Uma outra coisa que você tem é a possibilidade de mover os dados que são read-only da flash para PSRAM. Né? Então, as constantes, tabelas, essas coisas estão lá na flash. Fala, olha, copia isso para PSRAM na inicialização. De novo, isso pode ser interessante se a tua PSRAM for bem mais rápida que a flash. E por isso você tem a opção de ligar ali para a PSRAM o Execute in Place, né? Isso aí vai te... No fundo, ele seleciona essas duas opções anteriores aí, né? O Execute in Place. Ele seleciona a opção de copiar código para a PSRAM e copiar também os dados constantes para a PSRAM. A vantagem disso, de novo, é que a PSRAM normalmente é mais rápida aí que a flash. Ok? Tem, é claro, diversos cuidados aí que você tem que ter. Por exemplo, não é muito conveniente você trabalhar com DMA, com coisas que estão na PSRAM. Tem uma série de restrições aí no meio para isso. O cache que é usado com a PSRAM é o mesmo cache que é usado com a flash externa. Então, você começa a ter coisa, acessar muito dado na tua PSRAM que está sendo acessado frequentemente. Isso vai concorrer com o teu código para ocupar espaço ali no cache. Tá? Bem, isso aqui é meio teoria. Como é que a gente usa isso aqui na prática, né? Então, eu não vou tentar aqui explicar todo o funcionamento aí do IDF, porque eu não sou assim um doutor nisso, mas o que eu fiz aqui é um programinha básico de teste, onde eu parti do exemplo dele, do que ele chama de Hello World, e a única coisa que eu mudei lá, eu coloquei mais um comando para dizer quanto espaço que tem da PSRAM. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, no caso dentro da IDF, eu estou trabalhando aqui por linha de comando, né? Tem toda a inicialização, isso aí tem as instruções direitinho lá na documentação da ExpressIF, mas depois que eu criei a estrutura do projeto, criei os arquivos todos ali, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer para ele que o meu código está sendo feito para rodar no ESP32S3, então os comandos são feitos com esse programa aí, tem um nome esquisito para quem está no Windows, né, de idf.py. Né, isso aí é um programa em Python, né, mas no Linux, quando você põe alguma coisa .py, ele vai automaticamente reconhecer que isso tem que ser interpretado pelo Python. Aqui no caso já não é bem assim, né, no caso do Windows, o que ele vai fazer aí é que ele fez aí colocou ali como é que a gente pode dizer, um alias, né, uma atribuição dizendo, olha, quando tiver idf.py, ao invés disso, roda Python com o programinha idf.py. Então, a primeira coisa que tem que fazer é dar o set test, eu já fiz isso, e a parte mais interessante é eu depois entrar aqui no menu config para acertar a configuração do IDF. Tem diversas coisinhas que a gente precisa acertar aqui, ele vai demorar um pouco, ele vai querer rodar aí uma série de coisas, isso porque já estava tudo mais ou menos preparado. Então tá aí, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui onde eu tenho o Serial Flash Config. Essa nossa plaquinha ela tem 16 MB de flash. Então tem aqui um lugar onde tem o flash size, o default é 2 MB, eu vou vir aqui e falar 16 MB. Isso evita que depois ele fique reclamando lá que o tamanho da flash não bate com o tamanho da partição e tudo mais. Só por falar aí na parte de partição, eu não vou mudar isso, ele vai estar usando a tabela de partição default ali. Bem, a parte de PSRAM está escondida aqui dentro no componente config. Aí a gente vem aqui, anda, tem bastante coisa
chega em algum lugar que a gente vai achar a PSRAM. Inicialmente está desabilitada. O que eu tenho que fazer é habilitar. Aí aparece a outra configuração, né? Esse outro submenu. A primeira coisa importante é que ele pergunta qual é o modo, se é quad ou oct. No caso dessa placa é octal. Eu não me toquei disso a primeira vez, eu deixei o default, aí ele ficava rebutando direto a placa, reclamando disso. De resto, quer dizer, uma vez que eu falei que eu quero o suporte para a PSRAM, que a minha PSRAM é octal, o básico, por meu programa, já está suficiente. Aqui embaixo eu tenho aquelas várias opções aí que ele menciona lá na documentação. Então, por exemplo, aquela história, se eu quero executar, colocar o código e os constantes na PSRAM, se eu quero copiar as instruções da flash para PSRAM, se eu quero mover o read-only para PSRAM, dependendo se eu tiver aí uma RAM PSRAM especial, eu posso ter uma velocidade de operação diferente, tem umas opções aí a mais. Coisa importante que eu vou deixar aqui é a parte de inicializar a SPI Run durante a inicialização. Então, não preciso me preocupar de chamar a função que inicializa a PSRAM. Eu não vou ligar, eu poderia ligar essa opção aqui para ignorar se não achar. E depois aqui embaixo é onde é que eu vou controlar como é que eu vou acessar a PSRAM. Que eu deixei aqui ligado, a primeira coisa ele vai fazer na inicialização, ele vai fazer um teste rápido da memória. Aqui é aquela história de eu controlar qual é o limite de quanto coloca na memória interna, quanto coloca na memória externa. Estou deixando aqui o default, onde ele sempre vai usar o malloc para colocar a memória interna. Uma opção que eu não falei lá, tem uma opção, quer dizer, na inicialização ele tem que alocar alguns buffers, que normalmente ele vai alocar isso na memória interna. Eu tenho a opção de falar, não, esses buffers tenta alocar primeiro na memória PSRAM, na memória externa. E por último eu tenho aquela opção lá, se eu quero que o segmento BSS seja colocado na memória externa. Então aqui com essas opções aqui, é que eu vou conseguir controlar aqueles vários modos que ele menciona na documentação. Ok? Então, basicamente é isso, né? Uma vez feito tudo isso, como é que a gente vai usar a PSRAM? Quer dizer, tem uma função, e aqui acho que ele não fala nela, é claro que não, mas tem uma função que é a que eu estou usando no meu programa para dizer quanto de espaço eu tenho na PSRAM, e depois, conforme a configuração que eu fiz, eu posso ou alocar especificamente a memória externa, né? Eventualmente, como eu configurei, eu vou ter que usar aquele hipcaps malloc, né? Para dizer qual é a memória, eu quero acessar uma coisa na PSRAM, ou então, se eu adotei a outra opção, eu simplesmente uso o malloc e o malloc determina aonde ele vai usar. Certo? Tem essas outras opções aí que são para usos mais específicos. Eu diria que num programa normal, pela alternativa, não seria usar isso. E no ambiente Arduino, né? Como é que é feito? No ambiente Arduino, como sempre, as coisas são mais simples, né? Então, se a gente entrar aqui no menu Tools, a gente tem uma opção única aqui, que é PSRAM, onde eu tenho a opção desabilitada, quad ou octo, né? Aqui é SPI ou OPI. No meu caso, né, essa plaquinha é o OPI. Uma vez selecionado isso, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar o uso da PSRAM, mas vai ficar daquela forma onde ela não é integrada na alocação comum, não vai mover código, não vai fazer nada de uma daquelas coisas especiais. Então, para usar aqui no meu programa a PSRAM, o que eu preciso fazer? Bem, primeira coisa, para eu saber o tamanho, eu tenho aqui esse método getPSRAMSize, objeto ESP, e na hora que eu quero alocar alguma coisa na PSRAM, eu uso a função psmalloc. Né? Aí ele vai alocar memória na PSRAM. O malloc comum vai estar alocando a memória interna. Então é uma coisa bem mais simples, né? Como é costume aí no Arduino,
mas já é o suficiente para as brincadeiras mais básicas aí que ele quer fazer. E normalmente a gente vai querer colocar na PS-RAM alguma coisa que é grande demais para colocar na RAM comum. Por exemplo, aí, né, um buffer para um vídeo. No caso, esse meu displayzinho, vocês viram no vídeo passado, né? O displayzinho meu é pequeno, então essa memória que ele precisa não é muito grande. Poderia ter alocado tranquilamente a memória interna, mas para fim de teste eu aloquei ela na PS-RAM. Bem, nesse vídeo aí vocês aprenderam um pouco a respeito do recurso da PS-RAM, né? Que está disponível em alguns modelos aí do ESP32 e que ajuda bastante a gente quando a gente precisa de mais memória RAM, além daquilo que já tem dentro do chip. Se vocês estão gostando dessa série de vídeos, não esqueçam de se inscrever no canal para serem avisados quando sair a terceira parte, onde eu vou falar a respeito da USB, explicar por que tem 2 conectores USB nessa placa e falar no recurso de depuração, o JTAG, que está disponível num deles. Até lá!